gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e o Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Boa tarde a todos, Boa bem-vindos tarde. a mais uma conversa absurda. Esta já estava planeada há algum tempo, mas como tudo nos últimos tempos tem vindo a ser alterado, para dizer o mais simpático. Finalmente conseguimos, juntámos o Brasil, juntámos Braga, o Porto, Lisboa, estamos aqui todos e vamos falar um bocadinho de tudo, mas subjugado a um tema que tem uma palavra muito pequenina, mas está muito complicado nos tempos que correm. Vamos falar de planos, planear. Eu acho que mais até do que falar dos planos que falham, acho que bem, se vocês quiserem ir por aí, vamos, carpimos todos mágoas, está tudo certo, mas mais importante do que isso é talvez falar dos planos possíveis, do que é que podemos fazer, de como é que podemos fazer. Se podemos definir coisas, se podemos calcular, se podemos ter método, se podemos preparar alguma coisa ou não, ou se simplesmente vamos nos flexibilizando e deixando as coisas acontecerem, ou recorrer a planos Bs, Zs, enfim, o que for. Bom, para isto tudo vamos ter obviamente outras pessoas que não nós para falar sobre isto e portanto vou passar a palavra à Ju. Pronto, e eu aqui fiquei na missão de convidar duas pessoas bem diferentes, dentro de perfis bem diferentes. Primeiro temos a Germana, que está lá no Brasil, longe, no fuso horário diferente, um pouquinho mais calor do que está aqui, acho eu, com umidade. Com a nossa solidariedade, estamos solidários com o Brasil, com toda essa loucura. É verdade. Pronto, Germana é empreendedora. A sofrer de longe. É verdade. A Germana é empreendedora, a Germana Uchoa, especialista em criatividade e economia criativa, possui experiência em vários países, como Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha. É vencedora do prêmio Jovem Empreendedor Criativo de Moda do British Council, na Inglaterra. Foi selecionada no programa Empreendedores Criativos do Santander. Representou o Brasil no Arco Madrid. Foi palestrante da CIMOD em Milão. Enfim, é uma pessoa que está ligada à indústria criativa. Temos o João Carvalho. Ele é diretor da Ritmos, que é uma empresa que organiza festivais de verão, nomeadamente o Festival Paredes de Coura, que é um dos mais antigos de Portugal, e o Primavera Sound aqui no Porto. Além de trabalhar com os eventos, e João já é uma cara bastante conhecida, o João é uma pessoa que gosta muito de mostrar sempre o processo dos festivais, assim, de forma a cativar e envolver o público. Nesse momento, o João deve estar farto de dar entrevistas, e acredito que sim, sobre o que vai acontecer no verão, e vamos falar de outra forma, de uma forma diferente. E neste momento também eu sei que o João está aí conosco na luta política brasileira, que não está fácil, e não tem coisa mais sem planos ultimamente do que essa. E é isso. Mas assim, para falar em planos, para começar tudo, uma coisa muito básica. Vocês fazem planos? Vocês têm agenda, nota, alarme no telemóvel? Não, começando por mim, boa tarde a todos. Antes de mais dizer que sim, incomoda-me imenso o que está a passar no Brasil. Aliás, hoje numa conversa preparatória eu dizia à Ju que estou quase a ficar fundamentalista anti-Bolsonaro, porque de repente eu dou por mim a perder 2-3 horas da minha vida a ler a Folha de São Paulo, a ler diversos blogs. Aliás, há um que é o Burguesia Fed, que eu espero que você vá ver, Ju, tu vais ver, vamos tratar por tu, que é muito interessante, assim como Media Ninja, que provavelmente conhece, e Verdades Quase Secretas, enfim, depois Estadão, eu assino uma série de coisas, vejo, já isto é, eu estou absolutamente obcecado com tanta
ignorância, com tanta imprudência, portanto presumo que com todas as dificuldades que isto traga seja muito mais complicado fazer espetáculos no Brasil do que propriamente em Portugal. Relativamente a essa apresentação que tu fizeste, é verdade, nós sempre cultivamos essa cumplicidade com o nosso público e daí agora quando adiámos o Festival de Paredes de Cora e também o Primavera, as reações serem simpáticas, não é? Tiveste os outros festivais a levarem com comentários bastante desagradáveis e de repente houve uma onda enorme de ternura em torno do Paredes de Cora e também do Primavera, portanto as pessoas não falavam em devoluções, não falavam mantém-se o cartaz, portanto a preocupação delas era também a nossa tristeza, portanto as pessoas sabiam que tal como elas, nós também estávamos tristes, portanto sempre foi uma comunicação que eu gostei de fazer, de honestidade, de contar as nossas vitórias e as nossas derrotas, sempre tive essa relação com o público, é uma coisa que eu preservo muito. É verdade, tenho dado algumas entrevistas e não gosto assim tanto de aparecer, tanto é que pensei que era a última e já rapei o cabelo, não saía de casa e portanto se eu soubesse não tinha rapado, ainda por cima. E o cabelo enorme, eu sei, para brincar. Ainda por cima, agora na minha internacionalização, digamos assim. Ora bem, planos, sim. Sabes, primeiro, antes de tudo, nós começamos a conversar todos. Foi a primeira vez que os grandes promotores se juntaram e não os grandes, os médios e os pequenos, porque é muito mais fácil falar num grupo restrito. E, portanto, eu, o Álvaro Covões, a Roberta Medina, o Luís Montes e o Jorge Lopes, nós 5 lideramos este processo de negociação com o governo, de política de vouchers, de política de adiamento dos festivais e portanto isso realmente levou muito do meu tempo, foram horas e horas em conferências, em reuniões, e só agora é que estamos a parar para ser criativos. Esta entrevista sai quando? Já agora este podcast sai quando? Para a semana. Para a semana, na próxima. Para a semana. Pois é, para a semana é prematuro eu falar de uma ideia que entretanto nasceu e que vamos fazer, mas posso dizer que tanto em Paredes de Cora como... sim, e está muito avançada, e está muito avançada, tanto no Primavera como em Paredes de Cora nós vamos surpreender, perdoem-me a arrogância ou a soberba, mas sempre fomos um bocadinho conhecidos por sermos criativos, portanto não era agora que o iríamos deixar de ser. Portanto, neste momento temos 2 projetos muito avançados, tanto para Paredes de Cora como para o parque da cidade, dos quais eu não me vou alongar, porque para já não passam de projetos, mas sim, este é o nosso plano C, já tivemos um B, já tivemos um A e agora estamos no C, vamos lá ver onde é que isto vai acabar. Mas esta... Pela frente, ainda há tempo. Sim, dá tempo, mas estamos todos sedentos de cultura, de música. Depois nós temos este defeito entre aspas, que é o defeito de fazermos isto como profissão, mas também como amantes da música, e, portanto eu estou sedento de dançar, de ver concertos, de vibrar. E a Germana faz planos, é uma pessoa que planeia as coisas, pensa muito. Bom, antes agradecer por estar aqui, né? Para mim é um prazer, tenho acompanhado a história de vocês aí, o podcast está show, está muito top e valeu pelo convite. Bom, eu sou uma pessoa de planejamento a vida toda, eu vim do corporativo, da área de estratégia, de inovação, de projetos, então a minha vida toda foi planejar, né? Só que em 2006, quando eu comecei a empreender, eu comecei a entender que aquela flexibilidade que eu tinha no corporativo precisava ser muito maior. Quando a gente começa a empreender, a gente tem que ser muito mais flexível, né? Os cenários são diversos. E quando a gente começa a empreender nas áreas criativas, e aí eu estou falando da área de moda, de gastronomia, de design, arte, música e tal, a gente precisa ser muito mais flexível. Então, a gente hoje no Brasil, a gente está vivendo vários desafios, né? Não é somente o Covid, vem a cultura está em crise, política, vocês estão cansados de saber, a gente incertezas além de todos os limites, a gente tem cenários totalmente obscuros, a gente tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a uma semana, quanto mais daqui a um mês. Então, planejamento tem sido realmente um grande desafio, né? Ser flexível tem que ser realmente algo muito mais do que a gente está acostumado, né? E a outra coisa que o João falou aí, que eu acho que a gente está precisando praticar cada vez mais, é a coisa da criatividade.
que é também algo que eu venho estudando há muito tempo, aplicando nas metodologias. Eu trabalho com educação, então eu trabalho muito com a parte dos bastidores das empresas criativas. 80% do meu público são as pequenas empresas, não precisa nem dizer que estão correndo para se inventar, para entrar para o digital, seja com lojas de moda, seja com ilustrações, seja com a própria música, seja com gastronomia, reinventando seus modelos de negócio, porque é isso que a gente está tendo que fazer, mas muito na intuição e muito em vários cenários, estudando vários cenários, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. A gente não sabe o que vai ser pela Covid, a gente não sabe o que vai ser pela política, a gente não sabe o que vai ser pelo mercado em si. Então, flexibilidade, criatividade e planejamento são 3 grandes desafios aqui que a gente vem enfrentando. Eu acredito que eu venho, desde 2014, numa transição, que parece que eu estava treinando para isso, sabe? Porque eu venho colocando os meus cursos, mentorias. Quando eu morei na Alemanha, eu tive que me tornar digital, porque ou eu me tornava digital ou eu fechava a bodega, né? Como a gente fala aqui no Brasil. Então, eu tive que me tornar digital. E aí eu criei um evento, criei infoprodutos, e-books e cursos e tal para colocar no digital. Mas quando eu voltei, em 2016, para o Brasil, eu dei uma parada geral nisso e voltei muito para o presencial, né? O Brasil tem isso de ainda estar engateando aqui em Recife, de estar engateando nessa coisa das soluções digitais, né? E aí, palestras para 150 pessoas, cursos para 30 pessoas, eventos, enfim, que é todo o meu business, foi tudo cancelado. O tour, que eu faço um tour com bastidores de negócios criativos, foi tudo cancelado. Então, eu perdi praticamente tudo na época do ano em que eu tenho um faturamento maior, que é março, abril. Então, essa queda foi uma queda para mim, foi uma queda para o mercado, e essa volta é uma coisa que é incerta, a gente não sabe quando é que vai acontecer. Então, assim, planejar tem sido, gente, impossível, não tem como. O que é que a gente está fazendo? Que eu acredito que é o que todo mundo está fazendo. A gente está fazendo o que dá agora. O que é que dá para eu fazer agora? Com o que eu tenho agora, com o dinheiro que eu tenho hoje, com a expertise que eu tenho hoje, com o que eu posso aprender hoje. E vamos fazer a coisa andar, porque é hoje que eu tenho que pagar conta, é hoje que eu tenho que comer, é hoje. Então, assim, esse mercado do pequeno, ele está realmente matando um leão por dia, e planejamento tem sido muito a coisa da transição ou da inserção do digital, né? E a incerteza. É isso que a gente tem hoje. Esse cenário. Esse cenário super fácil, né? Simples. Num mundo simples, que não é complexo, né? Então, a única certeza que temos é a incerteza, não é? É a incerteza. Talvez justamente por isso também possa ser uma daquelas alturas para tirar aqueles projetos que estão na gaveta, aquelas coisas que nós andamos há séculos a pensar em fazer, mas não há tempo, porque há outra vida a decorrer em paralelo e não dá para tudo. E se calhar agora que estamos mais restritos a vários níveis, talvez possa ser uma boa solução, porque há coisas, eu estive a rever um caderninho de apontamentos que tenho por aí e pensei, meu Deus, eu pensei aquilo lá, sei lá, 7 anos atrás, pensei, porquê é que eu não fiz isto? Isto parece-me bem, esta distância parece-me bem. E há ideias que podem ser recicladas, mesmo isto só para dar aqui uma chega, pelo menos foi assim a minha experiência agora nos últimos dias, a pensar como voltar a planear alguma coisa, porque de facto a expectativa não pode entrar aqui, que é uma coisa que acontece muito quando se planeia, tem-se a expectativa de que alguma coisa aconteça, mas agora tem que se substituir de facto a expectativa pela flexibilidade e uma dose extra de criatividade, porque é aquilo mesmo que é dar a volta e ver o que é que acontece. Quando nós estávamos a pensar nesse tema, eu estava a rir sozinha, porque eu morei em África. Então, quando eu falava em planos, quem mora em África? Eu cheguei em África 2005 para 2006 e fazia produções grandes de operadoras de telemóvel. Então, eu fazia as produções com plano até o Z. E eu contei uma história, Cláudia, que é verdade, que eu fui fazer um filme e eu pedi 3 caminhões gerador. E todo mundo, que absurdo, vai ficar caro. Eu fiz, o primeiro, ninguém sabe usar. Vai quebrar. O segundo vai ser a tentativa. Não chega.
Não O segundo chega. não chega. Só vão conseguir fazer com o terceiro. E as Tenho um pessoas- problemazito, mesmo assim o terceiro ainda tem um problema. Eu já fiz também algumas produções grandes em África, principalmente em Moçambique e em Angola, é inacreditável. Esqueçam a nossa forma de trabalhar. Em Cabo Verde também fiz, esqueçam a nossa forma de trabalhar. Eu tenho uma história, desculpa interromper-te, Pode falar, não quero ter claro. uma história mais brilhante que a tua, mas de repente veio-me à memória a um concerto que fiz, um concerto que fiz em Cabo Verde, absolutamente inacreditável. Um palco que é uma coisa absolutamente normal e banal, que aqui se monta, estamos a falar de um palco de 12 metros de frente por 10 de fundo, portanto um palco normal que aqui se monta num dia. Lá começaram a montar 3 semanas antes do evento. 3 semanas antes do evento, eu achei aquilo um exagero, porque eu fui para lá 2 semanas antes, já estavam a montar. Mas mesmo assim, disse à minha equipa para estar muito atenta e eu, como sempre faço, gosto de meter o nariz em tudo, como se diz aqui em Portugal, e fui lá quando faltavam para aí 5 dias para o festival, para o evento que estava a fazer, e fui dizer, estamos a falar de um evento num estádio, no estádio da Várzea precisamente, para cerca de 20 mil pessoas, 15, 20 mil pessoas. E 5 dias antes de começar o evento eu fui dizer, pareceu-me, andei a ver o palco, pareceu-me que aquilo estava muito frágil, então disse à minha equipa que aquela solda, soldar, portanto, lá várias peças, porque eles, lá está, têm que adaptar tudo, e achei que aquilo estava fraco, disseram-me que não. Posso dizer que um dia antes do concerto começar, estávamos nós a ser recebidos pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República de Cabo Verde, ligaram-nos a dizer que o palco caiu, que havia feridos no hospital. Esta é a parte que eu não dá para rir. Eu não posso rir, Houve mas uma pessoa, nós não podemos rir porque aquilo foi, podem rir a seguir, porque a história é hilariante. De repente, chamas o Presidente da Câmara que não tem solução para aquilo, chamas a melhor empresa da ilha que não tem solução para aquilo, e dou por mim a pensar o que é que eu vou fazer. Estou aqui com um investimento enorme, o governo de Cabo Verde está aqui também com investimento enorme, qual é a solução? E de repente, à 10ª conversa, estou com as mãos na cabeça e digo, em desabafo, chamem o exército, chamem quem quiser, eu preciso de uma solução. Se eu disser que dali a 2 horas começam a chegar chamites, caminhões do exército cheios de militares, antes é uma coisa maravilhosa. Antes eu estou exatamente sentado no estádio, no chão, e bate-me um senhor nas costas e eu viro-me, vejo umas sapatilhas brancas, olho para cima e um senhor faz assim, Ministro da Defesa às suas ordens. Meu Deus, aqui podia acontecer isso a qualquer momento. A verdade é que se chamaram, olha, fomos criativos, não havia mais palcos na ilha, mas de repente aquilo parecia um golpe de Estado, começam a chegar chamitos, aqueles caminhões do exército, tínhamos 150 homens do exército a quererem trabalhar, e tivemos a ideia de, ok, não há palcos na ilha, vamos buscar as partes de trás do caminhão, e pôr madeiramento em cima do caminhão e adaptar aqui um palco. Eu com 12 anos em África, eu tenho que escrever ainda um livro, porque lá, eu digo, é onde a lei de Murphy impera. Se é para dar errado, vai dar. Mas às vezes, eu falo isso, não é, às vezes lá as coisas, não é falta de competência de nada, é porque as pessoas não estão habituadas com o modo de operação da gente, é diferente. Isso. E aí improviso é ingrediente necessário, né? O improviso faz parte, e aí você começa a se acostumar com aquilo, e o hábito vai fazendo com que esses desafios não sejam mais, virem histórias, né? É isso. Porque quem trabalha com música, quem trabalha em vários lugares, culturas diferentes, hábitos diferentes, formas de trabalho diferentes, você vai ter que improvisar. Então, a coisa do planejamento pode até existir, mas a flexibilidade, a criatividade, a inovação, né, e o improviso vão realmente reinar nesse momento. E aí a gente treina para viver um momento como esse agora, né? Falando como Cláudia falou aí, tirando os projetos da gaveta, porque a gente vive num piloto automático, né? E aí esse piloto automático faz com que a gente crie uma rotina que não tem espaço para nada disso. Mas então é isso, a gente vive no piloto automático, e quando a gente acontece uma coisa dessa, quer dizer, a gente nunca pensou na vida que a gente ia viver um negócio desse, né? Todo mundo vai para casa, ninguém pode sair, socorro, pá! E aí a gente entra dentro de uma situação em que a gente não está esperando nunca, e aí, claro, todos os planejamentos caem, tudo que é plano da gente vai por água abaixo, e a gente tem que parar
que é uma coisa que a gente não está acostumado também. A gente está acostumado a parar, né? Quem aqui, eu parei, eu estou aqui de férias, não sei quanto tempo, nananã, e quando a gente faz isso, obrigatoriamente, aí começa outra coisa a acontecer, que é a mentalidade a trabalhar de uma forma diferente também. E aí muita gente trava, muita gente não consegue sequer, como eu estava dizendo, pensar no amanhã, quanto mais está planejando, né, os seus negócios, os seus projetos, as suas ideias, os seus modelos, né? Não só de negócio, mas seus modelos até de vida, porque a gente vai rever isso também. Desculpa interromper-te, até porque, entretanto, tu tens que resolver uma série de problemas, ordenados, rendas, despesas mensais. Filho que está com a aula online e que não está acostumado, os filhos dentro de casa, tudo junto e misturado. Vocês viram aqui passando, né? A criança aqui, e vem, não quer saber, não sobe, eu tô ali, aí vem, não quer saber. Sim, a casa, porque a gente que tem funcionários aqui, eu moro numa casa grande e eu tenho 3 filhos, um deles mora aí, no Porto, mas ele veio para o Brasil, porque ficou todo mundo aterrorizado, então ele veio para o Brasil. Então, tá todo mundo dentro de casa e a gente tem que lidar, cada um com seus problemas e com os problemas dos outros. Né? É verdade. Então, tudo isso dificulta a gente pensar no amanhã. A gente tem que pensar no agora. Às vezes eu planejo, aqui como eu sou uma pessoa de planejamento e eu faço a rotina, né, toda certinha, gente, segunda é faxina, terça é compras, não sei o que, é comida, nanana. Aí eu vou fazendo aqui, encaixando os negócios, eventos no meio, curso online. E aí, quando chega no dia que eu vejo que nada vai funcionar daquele jeito, dá vontade de dormir. Eu vou dormir. Porque não vai rolar, não é o dia da faxina, não vai rolar faxina, eu vou ter que lavar roupa, e no dia da roupa eu vou ter que fazer um negócio de trabalho que aconteceu, e por aí vai. Então, assim, o assunto que a gente trata aqui realmente é o grande desafio do momento, né? Esse mundo VUCA totalmente incerto, de muita informação, que a gente é bombardeado e a gente tem que lidar com ela sem saber o que é certo, o que é verdade, o que não é verdade. E aí vem essa coisa dessa política louca, que a gente também não sabe o que é que amanhã ele vai fazer, o que é que amanhã vai acontecer no governo do Brasil, a gente sabe. Vai acontecer alguma coisa errada, de preferência. Né? Disparate, sim, disparate acontece garantidamente. Né? Então, assim, gente, planejamento é uma coisa que está teórica. Para mim, porque sempre foi uma coisa muito prática, real, é uma coisa que eu trabalho muito nos meus cursos, porque o criativo não gosta de planejar, né? É uma coisa que o criativo ele tem dificuldade porque acha que não faz parte do processo, né? E a gente tem que criar novos métodos. Criatividade. Isso. E aí existem formas, né? Métodos de você criar sem precisar de uma planilha do Excel, sem precisar fazer uma coisa totalmente estruturada, né? Tem cursos sobre isso. E aí, assim, o meu negócio é criar metodologias para isso, porque o criativo é aquele que diz assim, gente, eu não quero e porque para mim não dá certo. Então, vamos criar um jeito novo de fazer um planejamento financeiro. Puta que pariu, planejamento financeiro, né? Eu vou fazer como eu sempre fiz, que deu certo até hoje. Não. Olha, se eu disse puta que pariu, eu posso beber cerveja, não posso? Eita, desculpa. Não há problema, não há problema. Corta. Não, descontraído. É bonito, não há nada mais puro que um brasileiro a dizer palavrões. Embora eu pensasse isso até aparecer aquela reunião do Bolsonaro com os seus ministros, aí não gostou nada. Ai, meu Deus, nada. não, ali... Aí já ganhou outra dimensão, mas por acaso eu gosto dos palavrões ditos por brasileiros e espanhóis, sempre gostei, não sei porquê. Fica bem, não é? Não sei nem falar sem palavrão, gente, meu Deus. Não, eu falo imenso também. Às vezes, eu tenho que me controlar porque eu esqueço e sai um foda-se, mas enfim. Mas isso é bom, sabes que nós tivemos, Geralda, um programa em Portugal. Germana. Germana, desculpa. Nós tivemos um programa em Portugal recentemente, que eu acho que foi um case study, que foi o Bruno Lopes, o Bruno Nogueira, com um programa, com diretos diários de Instagram, que acabou, para teres uma ideia, com 180 mil visualizações. E, portanto, banalizou-se muito aí o palavrão. Eu achei isso fantástico, porque de repente eu vejo o foda-se e o cona como se fossem coisas do dia-a-dia, não é?
e o puta que pariu, como se fossem, e são, no fundo todos nós dizemos palavrões no dia a dia, somos como é que eu ia dizer, somos teatralmente castos, porque depois todos os dizemos, mas todos achamos que ficamos chocados quando se dizem palavrões. E tu vais à Espanha e estás a ver uma entrevista de um político que diz cojones e puta madre, não é? E no Brasil também se diz com alguma frequência, mas nós aqui somos muito suscetíveis. Aqui no Porto também, as pessoas têm muito mais à vontade em falar do que em Lisboa, que é assim, peço imensa desculpa. Ei! A minha loja era na Baixa do Porto e todo mundo falava asneiras e eu achava engraçadíssimo. Tipo, o vizinho me chamava de catraia. O senhor... Posso chamar de São os roçados brasileiros maravilhosos, catraia, não são? Catraia. Há uns bombons brasileiros, chamam-se catraios. Não conheço. Não conheço. Nordeste, olha que eu comprei disso no Nordeste, uns roçados assim muito bons. Eu, por acaso, tenho uma questão para a Germana, que é uma coisa que eu acho muito curiosa, para além de curiosa, muito interessante e muito útil, que é esta Vou ideia... tentar estar quieto agora, está bem? Desculpa. Sem problema, isto só se vai ver, porque, quer dizer, não, na realidade vai-se ver, porque nós também estamos a gravar com os quadradinhos todos, portanto nós aqui direitinhas, certinhas e tu vais andando por aí. Bem, faz parte. Mas Germana, aquilo que eu queria saber, por favor, ajuda-me nisto, nem que seja, se eles não tiverem interesse, eu tenho, nesta ideia de economia criativa. O que é isto? É porque para mim a economia toda ela é, sei lá, física quântica, portanto toda ela é muito criativa. Domínio zero. Então, a economia é aquilo que é como é que se cria, né, que se produz, que se distribui, né, um produto, um serviço, um bem. A economia criativa, a economia tradicional, ela é baseada em recursos que a gente vê. É o material, né, o preço vem do material, tudo é em volta do recurso que a gente vê, que a gente chama de recursos tangíveis. Então, o recurso que a gente vê, a gente sabe o preço, a gente vai lá, calcula, isso custa tanto e vai, os serviços, porque a distribuição é através disso, daquilo outro. A economia criativa é baseada nos recursos intangíveis, ou seja, na criatividade, né, que é um recurso que a gente, quanto mais usa, mais a gente tem, na colaboração, e aí vem todas as novas economias, na verdade, que é nada mais nada menos do que a economia dos intangíveis. Na cocriação, na colaboração, no compartilhamento de ideias, nessa coisa da colaboração, por exemplo, que o João está falando aí, de todo mundo se juntar para resolver um problema. Isso não tem preço, isso não tem como a gente mensurar, né? É uma economia que o preço dela, ela vai muito mais além. Então, assim, essas economias, que são economias que estão começando a surgir por uma necessidade humana da Terra, do planeta, de tudo, né? É economia circular, por exemplo. É uma economia baseada no reuso de material, no acesso, né? Não ao consumo somente. Então, a economia criativa, ela parte desse princípio que a criatividade é o principal insumo, o principal recurso. E que, por exemplo, vamos lá, eu vou comprar uma calça jeans que tenha inserido, por exemplo, uma história cultural, que tenha um reuso de um material, que tenha todo um processo de criação que venha a ser colaborativo com associações e etc. Tudo isso traz um valor para dentro daquela calça jeans, vamos dizer, que não é uma calça jeans normal, né? Não é uma calça jeans comum, não é uma calça jeans que é somente o produto em si. Então, essas novas economias são, além do produto, algo que vai agregar valor, que vai resolver problemas, que vai fazer com que a forma de criar, a forma de produzir, a forma de distribuir seja diferenciada, né? E isso a gente está vendo muito no digital, a gente está vendo muito com a colaboração, a gente está vendo muito com o consumidor querendo participar da criação e da produção, nos espaços makers, né? Então, a gente vê esse movimento crescendo porque nós precisamos mudar isso urgentemente. A forma de se produzir e de se consumir está dentro da Agenda 2030 da ONU, que é um projeto, um plano com objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030, que se a gente não conseguir atingir esses objetivos,
a gente está frito e a gente cada vez mais está pagando preço alto por essa forma errada de se produzir e se consumir. Então, a economia criativa, a colaborativa, a circular, a solidária, a da cultura, todas essas novas economias que vem o intangível, ela olha além do produto em si, do serviço em si, e olha com muito cuidado todas essas formas de se produzir e de se distribuir, né, bens, que a gente já tem coisa demais, minha gente. A gente precisa reusar, a gente precisa entender que acesso é o que a gente quer. Ninguém quer ter uma furadeira em casa, a gente quer um furo na parede. Então a gente não tem que comprar tudo, né? A gente não quer ter carro, a gente quer andar para lá e para cá, mas tem outras formas de conseguir as coisas, né? Então a gente vai remodelando a mente para a gente entender. Só para fechar, em 2016 houve um estudo mundial, não foi no Brasil, não foi na Europa, foi mundial, em que 1% do mundo, né, das pessoas ficaram mais ricas em recursos do que os outros 99% junto. O que quer dizer isso? Traduzindo, sistema econômico faliu. Esse sistema não funciona mais. Sim. Né? Mas olha, felizmente ainda vais tendo casos como o Bill Gates, não é? Que ainda vai levando mais alguns bilionários atrás dele. Ok, as coisas já foram piores. E bilionários no mundo. Me diga, alguém precisa ser bilionário no mundo? Gente, socorro, ninguém. Então, enquanto uns ficam bilionários, outros estão passando fome em 2020. Né? Eu sou o tipo da pessoa que não aceito a pobreza, a miséria, a fome, nem eu. Mas no mundo que a gente está. Mas por que acontece isso? Porque a economia do consumo capitalista, que está todo mundo lá querendo ter mais e mais e mais, vai sempre acontecer isso. A desigualdade é sine qua non, né, dessa economia tradicional. Então, não sei se eu consegui responder. Conseguiste. Desculpa, eu gostei muito de ouvir, Germana. Tens toda a razão em relação a isso. Realmente, eu acho que o mundo devia estar num patamar. É incompreensível a fome. É incompreensível. Hoje em dia, haver fome é uma coisa absolutamente incompreensível. E depois estamos numa sociedade de informação que eu fico chocado como é que está a ser utilizada de forma errada. E o Brasil é um bom exemplo disso, com as fake news. Ainda hoje estava a ver a Porta dos Fundos, que tem agora um personagem maravilhoso. Muito bom. sobre as fake news. E estava a pensar, realmente o Bolsonaro é um produto das fake news, assim como é o Trump, assim como é um Boris Johnson, assim como são tantos outros. E, portanto, esta é a prova provada que tu podes ter todas as condições, podes ter toda a inteligência do mundo. Se for canalizada da forma errada, está tudo perdido. Exatamente. E realmente tu tens razão. Tens toda a razão. Não pode haver fome. Com tanta informação. Não pode, é inadmissível. Com a informação hoje à distância de um clique, quer dizer, não faz sentido, porque tu podias argumentar há 20 anos atrás que não sabias o que se passava em determinado país. Isso. Ou o que se passava. Hoje não, hoje a informação está à distância de um clique. Portanto, todos. É inconcebível e revivo naquilo que tu disseste, sim, é verdade, não faz sentido nenhum. A questão é, nós falamos muito e nas conversas que temos tido ao longo desta mid-season, porque nós nem sequer estamos a chamar isto uma season, porque é um formato completamente diferente, lá está, tínhamos um plano e este é o plano B, este é o plano possível, no mundo ideal este é o possível. Mas nós temos falado muito de como lidar com as mudanças que estão a acontecer com isto que nos aconteceu e que continua a acontecer. É claro que isto vai chegar a um ponto em que nós também já vamos ter que tomar como dado adquirido que este tempo esquisito é o nosso tempo, ponto. Já vamos avançar já na narrativa, no discurso, que já não... Porque isto já aconteceu, isto está a acontecer, isto vai continuar a acontecer, pelo menos até vermos, mais para a frente esperemos que mude, esperemos, claro. E a minha questão é, nós falamos muito disto, falamos muito das questões culturais, das questões políticas, de todas estas questões envolvidas, questões sociais. A verdade é que eu pessoalmente, sinto necessidade de que as pessoas, em vez de continuarmos a falar no macro, que é importante, óbvio, temos que ter uma perspectiva das coisas, é importante também falar no micro. Ou seja, saber o que é que cada pessoa, porque é esta pessoa que vai fazer a totalidade das coisas. Eu estou aqui muito macro, micro, enfim, mas eu acho que estão a perceber aquilo onde eu estou a querer chegar, que é o que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, porque
infelizmente, e é uma merda, já para não dizer que as pessoas de Lisboa não dizem as neiras, é suave, vamos trabalhar para isto. Mas é uma merda, de facto, que haja... Não, mas merda não é palavrão, desculpa, Cláudia. É fedido. Ok. Que haja pessoas que estão a passar fome e que estão em circunstâncias que são realmente inadmissíveis. Mas é realmente fodido, não é uma merda, isso é realmente fodido. É verdade. A Germana tinha razão, é fodido. É verdade. A questão é que É a expressão. já não são só as pessoas lá longe, lá fora, num outro continente, num outro país. Ao teu lado, tu tens pessoas, eu tenho isso. vizinhos garantidamente que estão a passar necessidades. É isso. E eu acho que é importante nós efetivamente percebermos quais são os planos que nós podemos estabelecer para nos ajudar a nós no imediato e à pessoa que também está aqui no imediato, porque isto é o possível. Eu adorava, uma vez mais falo pessoalmente, isto não é sobre mim, em todo caso, também não posso dizer que é a opinião comum, mas eu adorava poder solucionar todos os problemas do mundo, eu adorava, era tipo, se eu pudesse escolher alguma coisa, acho que era isso, mas eu não posso. Eu posso gerir as coisas que estiverem mais à minha volta. E esta é a minha... Sim, mas se todos dermos o nosso pequeno contributo, e se tu o fizeres, que eu acredito que o faças, eu tenho a preocupação com os meus vizinhos, eu tenho a preocupação em vir para casa e se vir alguma pessoa com um semblante triste, parar e perguntar-lhe se está tudo bem. Eu tenho a preocupação de estar na caixa do supermercado e ver se alguém tem dificuldade a pagar determinada coisa. Eu sou um observador, eu vou às compras, e já me aconteceu, algumas pessoas levam mal, outras não, mas já me aconteceu ver pessoas a olharem para os preços e oferecer-me para ajudar. Isto é um pormenor de merda, agora utilizando a tua expressão, Cláudia, mas se todos fizermos o nosso pequeno nada, se todos nós estivermos atentos a pequenos sinais, se todos nós denunciarmos determinadas situações, se todos nós formos um bocadinho solidários, estamos a contribuir. Portanto, o sonho de toda a gente é, obviamente, se tivesse uma varinha mágica, fazia exatamente o que tu gostarias de fazer, não era? Que era acabar com as injustiças sociais, e aí vamos ao que dizia há pouco a Germana sobre as resoluções da ONU. Tu vais ver as resoluções da ONU, é absolutamente inconcebível que se esteja ainda a falar de fome, injustiças sociais. Vais ver aquelas resoluções, tu dizes assim, realmente isto já devia ter acabado há 40 anos, há 50 anos. E são problemas atuais, não é? São problemas atuais, mas é o mundo que temos, não é? E tu hoje olhas para as grandes potências. E é uma grande falta de planeamento mundial. Eu hoje assisti uma palestra interessante, eu até partilhei com a Cláudia, de um rapaz chamado Ari Wallace, não sei se já ouviram falar. Uhum. Ele já viu? Que é muito... Já ouvi falar. Não. Ele é fundador, eu apontei aqui, é fundador e diretor da Long Path. Ele promove o pensamento e o comportamento a longo prazo. E então o que ele diz? Tudo bem, a gente vive no imediatismo, né? Nossos planos são muito curtos, principalmente agora, como a Germana falou, que a gente não pode planear daqui a 2 meses, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 semana. Nós falamos disso no anterior, que era planeamento a 15 dias, que é para irmos na boleia da incubação do vírus. Pronto, assim estamos todos juntos nisto, 15 em 15 dias vamos mudando as circunstâncias. Pois é, porque não dá mais. Enfim, aí ele diz que nós temos que fazer várias gestões, vários planos da nossa vida. Um é esse, que é impossível nós não planearmos as coisas diariamente. É a reunião, é o dia da faxina, é o que seja, é o trabalho, é o pagamento do funcionário. Mas o mundo só vai andar quando tivermos uma visão macro, quando pensarmos daqui a 20 anos. Isso. E o mundo só não ficou bom, só não se foi resolvido porque as pessoas estão preocupadas com o pagamento do carro, com o pagamento da pequena coisa, da casa, da roupa, do bebê. Que a gente não para, é o piloto automático. Sim, mas é sociedade de consumo, Exatamente, mas aí vem esse vírus para fazer todo mundo parar e ter esse momento de reflexão. E aí, Ju, quando a gente diz que não dá para a gente planejar, que está incerto e tal, a gente tem que pensar também que quem cria o futuro é a gente. Então, se é a gente que cria o futuro, e a gente tem ferramentas, nós somos privilegiados. Aqui temos um grupo de privilegiados, de pessoas que têm acesso a absolutamente tudo. E a ferramentas que podem ser aliadas da gente nas escolhas que a gente faz e nesse futuro que a gente precisa criar. E aí, quando o João fala aí, eu faço o meu nada, né, o meu pouquinho e pouquinho, a gente tem também o poder e tem o conhecimento e tem as ferramentas
para a gente conseguir ampliar tudo isso com a tecnologia, tendo a tecnologia como aliado. O podcast de vocês é um conteúdo que vocês estão fazendo, compartilhando e estão transformando mentes, estão transformando formas de pensar, estão levando para as pessoas essa informação. Isso é algo muito importante a se fazer, de estar compartilhando os conhecimentos, as experiências e etc. Além disso, a gente pode usar para outras grandes coisas, criação de rede, criação de comunidade, grandes projetos que a gente pode fazer através de financiamento coletivo, através de plataformas que existem aí e que estão aí para a gente cutucar, descobrir e a gente usar essas plataformas para esse nada da gente virar algo um pouco maior, né? Ampliar. A longo prazo. E a longo prazo, porque aí se a gente pensar, não vou fazer isso não porque eu vou estar morto, não vou fazer isso não porque eu não tenho filho, não tenho para quem deixar, sabe? E cada vez você está nesse pensamento individual, né? Que isso também faz parte do nosso hoje. A gente esquece que o futuro lá na frente, né? Quando a gente chegar lá, porque eu não tô afim de morrer. Vocês estão? Eu não tô. Tomara que descubram logo esse negócio que não vai, né? A pessoa não vai mais morrer. Então, assim, se eu chego lá na frente, né? Vamos ser egoístas, então. Se eu chego lá na frente e vejo um mundo de que eu não fiz nada para ele mudar, então são escolhas, atitudes que a gente tem que fazer hoje, agora. Não tem essa de, Covid, não tenho dinheiro, não tenho tempo, e o carro para pagar. Então, a gente tem que parar para planejar o futuro e o planejamento através das nossas escolhas e atitudes. Não adianta pegar um planejamento e fazer um negócio bem bonitinho e colocar na gaveta. Não, a gente tem que fazer a prática. Isso. O que é que eu posso fazer para aumentar isso? Eu estou aqui com esse podcast está massa. Isso tem que explodir. Como é que eu posso fazer para fazer com que isso cresça? Né? E cada um vai fazendo a sua parte até chegar em um momento em que as pessoas que não têm tanto privilégio quanto a gente, que não têm tanto acesso quanto a gente, vão ter esse acesso, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que estar lá, nas comunidades, dentro dos territórios, a gente tem que estar inserido dentro dessa transformação que a gente quer tanto, mas que a gente faz muito pouco. Sim. A gente faz muito pouco. Nós temos que a viver, né? Efetivamente, não é vê-la pela televisão ou vê-la passar pela janela. Nós temos... Há aqueles memes que vão circulando e havia um destes que diz, um dia destes encontrei um que dizia: eu quero parar, acho que tu também me disseste isto, eu quero parar de estar num momento histórico. Quando é que esta coisa do momento histórico acaba? Mas a verdade é que não, isto, tal como diz, é um momento histórico e é uma altura como qualquer outra, para fazer diferente, para fazer outra coisa. Eu sei que há muitas pessoas que também, já tivemos esse discurso de outros convidados e amigos, que também, face a estas situações todas, a criatividade deles ficou encolhida, por assim dizer. Há tanta pressão para demais. Fazer coisa, sim, há tanta pressão para fazer qualquer coisa, há contas para pagar no final do mês, há muita coisa para gerir no dia a dia e não dá para criar a próxima obra-prima. E isto gera frustração também, porque de repente, quando é o que dizias, Germana, temos este tempo em que paramos e estamos todos contentes a pensar, sim, é agora, estamos parados, agora vamos fazer tudo e mais alguma coisa. E depois, de repente, somos outra vez engolidos por um outro cotidiano. Portanto, há aqui esta gestão. Eu no outro dia li uma coisa que achei muito bonita. Para já, a frase em si pareceu-me poética e depois pareceu-me muito honesta, que é: viver é tentação. E é esta coisa da tentação do o sim, o não, o possível, o desejado, etc. E nós andamos aqui todos nesta linha de tentação. No equilíbrio. Mais abaixo, mais acima, para ver como é que... Pronto, estamos todos a tentar fazer o melhor, assim se espera, não é? Perfeito. Mas aí é quando eu digo, a criatividade não tem que estar somente na obra de arte, né? Quando ela diz assim, eu não tenho tempo para fazer a próxima obra de arte. Vamos pensar na criatividade, nos processos. E se essa obra de arte pudesse ser recurso para eu comprar minha comida? E se eu pudesse fazer troca ao invés de compra? E se eu pudesse, então, esses e se, que a gente não está fazendo mais, esse exercício do e se, né? E se eu não precisasse de dinheiro para comer? E se eu não precisasse de dinheiro para morar? E se eu não precisasse de dinheiro para ter a luz que eu preciso, a internet que eu preciso? Vamos, claro, ser um futuro bem longe, né? Porque daqui a pouco o dinheiro... para mim, né? Na minha concepção, eu que estou nesse modelo de rever meu estilo de vida. Hoje eu não tenho carro,
Uma pessoa que tem criança pequena e não tem carro aqui em Recife, que é onde eu moro, aqui no Brasil, é muito bizarro. Ainda por cima do que aqui onde eu moro não tem transporte público de qualidade. Então, como assim não tem carro? E eu moro agora na área rural, numa casa no meio do mato. Então, como é que pode isso? Calma, ela enlouqueceu. Então, são escolhas que você vai fazendo, porque você vai descobrindo meios criativos de conseguir isso, né? Claro. Então, assim, a criatividade precisa ser usada nos processos, nas escolhas da gente do dia a dia. É parar de mistificar, de deixar essa coisa de criatividade como se fosse só essa coisa da obra de arte, porque todo mundo nasce criativo, sendo que a escola, né? Eu já ia dizer outro palavrão aí, a escola, a família, a sociedade, o modelo de trabalho, todo mundo sai, né? Aquilo, o palavrão, destruindo isso na gente, fodendo isso na gente. Então, a gente desaprende a ser criativo, a gente para de usar. E a criatividade, Cláudia, é como um músculo. Se você não malha, se você não usa, você não tem, né? Ela tá em você, tá, porque é do ser humano, mas ela não é praticada. Então, ela é esquecida, como você mesmo falou, né? Ela é encolhida. Sim. O músculo, quando a gente malha, não é encolhido. A criatividade é igual. E a gente pensa só que a criatividade é para artistas, quem nasce com dom e talento, e quem vai fazer uma obra de arte, e quem vai escrever a próxima música de sucesso e tal. Enquanto que a gente precisa usar isso no dia a dia da gente, nas resoluções dos pequenos problemas que a gente tem. Tá? Então, é assim. A ferramenta é essa. É para ser usada sempre. Aí a cabeça tá assim, né? Você, ai meu Deus, e agora? E agora, do dia 1 ao 5, encontros internais de criatividade, vai ter eu vou estar conduzindo lives com gente de toda parte do mundo. A gente tem lives incríveis de pessoas que vão falar sobre experiências no trabalho, em projetos, em negócios, que usam a criatividade exatamente como essa habilidade, essa soft skill, né? Que hoje em dia agora está começando a se ver que, ai meu Deus, se eu não for criativo eu estou lascado. Então, essa soft skill vai estar dentro desses encontros de criatividade. É uma live de manhã e outra tarde. Fantástico. E eu convido vocês. Vai lá, tá lá no meu perfil, num perfil da Baex, que é um parceiro meu. Acho que a economia criativa é a economia circular, eu acho ótimo. Exatamente. Eu vou ver, tudo misturado. Eu fiquei fã da Germana. Eu estou caladinho com vocês. Super fã. Não, vocês as três estão maravilhosas. Eu estou a ouvir só, porque eu acho que está aqui uma bela conversa. Eu estou aqui a ouvir, estou deliciado. Também vocês. Vamos tirar notas aqui. Diz, Cláudia, desculpa. Não, ia só terminar que, de facto, sim, chegámos à conclusão de que chegamos a uma conclusão, isto é uma coisa que não acontece muitas vezes. Olha aí! Um brinde à conclusão, um gol pela conclusão. E que a criatividade, de facto, é o nosso grande potencial, por assim dizer. Mas agora resta, possivelmente depois de vermos o teu live, já vamos ter essas ferramentas, agora resta saber como é que isto se põe em prática. Isto é a teoria, não é o conceito. Ok, agora vamos fazer este mindset e começar a ter atenção a estas coisas. E depois como é que isto pega, como é que isto se põe em campo, em prática. Esse é que é o truque. Eu acho que, assim, eu teria um curso, né, para dar. Eu vou dar um curso agora de criatividade. Um curso para dar. Mas eu acho que, assim, o principal temos 3 ingredientes muito importantes na criatividade. Primeiro, repertório. Precisamos ter repertório. O que é repertório, Germana? Experiências. Vamos olhar para o mundo e nos inspirar com negócios, projetos, ideias e milhares de coisas que estão no mundo e que a gente não está com um olhar atento para isso, né? Quando a gente vê assim, eu não aguento mais vídeo, eu não aguento mais podcast, eu não aguento mais o Instagram, eu não aguento mais isso. Qual é o olhar que a gente pode ter diante dessa tecnologia, desse mundo, né, tecnológico, que pode impulsionar os nossos valores? Aí entra o segundo ingrediente, autoconhecimento. Quais são os meus valores? A gente falou aqui, eu não aceito a fome, eu acho que preciso ser mais criativo no meu negócio, eu sou uma pessoa flexível, eu sou uma pessoa que planeja, que não planeja, enfim. Como é que eu sou e o que é que eu posso entregar ao mundo, o que o mundo precisa?
e que só eu posso entregar. Minhas experiências, as experiências de Ju, as experiências de João, cada um aqui que teve suas únicas experiências, somos seres únicos. Temos que colocar no mundo tudo isso. Quando o João fala de todos os processos, né, dos festivais dele aí, que dá um livro, que dá um filme, que dá um documentário, bora criar, galera, bora fazer, bora botar no mundo, porque as pessoas precisam ter acesso a essas histórias. Então, segundo ingrediente. Terceiro ingrediente importantíssimo na criatividade, a gente precisa se conectar. Não interessa se é online, se não é online. Então, vamos escolher essas pessoas, com quem a gente vai andar, com quem a gente vai trocar, com quem a gente vai se juntar para fazer as mudanças que a gente quer. Então, é daí que gera a colaboração, a cocriação, a inserção de novos estilos e de novas formas que vão se combinar, né? Então, essa combinação está aí também no meio, para que a gente consiga ser o mais criativo possível. Não dá para ser criativo do dia para a noite, não dá para ser criativo sem praticar isso diariamente, tá? Criatividade é o pensamento diferente e disruptivo diante dos problemas. Aí, quando a gente fala problemas, o povo pensa logo, a política, a fome. Não, minha gente, é o do dia a dia mesmo. É o de ter tempo para alguma coisa, é o de resolver algum problema com o cliente, é esse tipo de problema que a gente tem que começar a praticar. Como é que a gente resolve isso de uma forma diferente? Como é que a gente combina, né, coisas desse repertório para que a gente consiga resolver esses problemas de uma forma diferente? Então, enfim, acredito que temos mil outras, né? Mil outras coisas que a gente... Eu acho que isso que você falou, o caderninho que a gente anota, a gente fazer diários, a gente, enfim, a gente criar espaço na vida da gente para fazer essas pequenas coisas que a gente deixa de lado e que tem que vir uma Covid-19 para fazer com que a gente pare e a gente pense, pô, será que eu podia fazer o álbum da família impresso, que nunca mais eu fiz, está tudo no digital? Será que o meu escrever está faltando? Será que desenhar? Nunca mais eu desenho, eu gosto tanto de desenhar. Enfim, né? Tudo isso é repertório para que a gente consiga, no dia a dia, não é uma vez na vida, é no dia a dia, praticar a criatividade, ganhar músculo criativo. E aí a gente vai melhorando, né? Improving. É feita a malhação. A gente começa ali no abdominal, daqui a pouco a gente já está no barrefit, pilates e etc. É assim. Não, e vocês não se aperceberam que de repente com o Covid, à segunda semana, estávamos todos tão amigos uns dos outros, da família, a fazer house parties, a falar, ai que saudades, e de repente no segundo mês de confinamento já ninguém falava com ninguém. Repararam nisso? Só aconteceu comigo. Mas de repente, aqui a gente está começando essa fase. Foram nessa fase diferentes aí. Teve o amor, teve a raiva, teve tudo. Deprê, ansiedade. Parece-lhes que saímos disto melhores pessoas. Quando isto começou, toda a gente questionava se saíamos melhores pessoas deste confinamento ou não. A minha pergunta é, agora que o confinamento acabou, agora que voltamos quase à normalidade, ou pelo menos à nova normalidade, parece-lhes que somos melhores pessoas ou não? Eu tenho também a minha opinião, mas gostava de saber a vossa. Essa é para mim? É para os três, é para as três. Eu rapidamente, eu gosto muito, muita gente faz essa pergunta, como é que vai ser depois, né? E aqui não acabamos ainda, não acredito que estamos nem perto de acabar, estamos em lockdown completo e vamos ainda, acredito que continuar por um tempo. Mas eu acho o seguinte, vai depender das escolhas de cada um. Porque o que é que aconteceu? A gente começou a ver um monte de coisa que poderia ser diferente na vida da gente. O trabalho que poderia ser diferente, o trânsito que a gente não queria pegar todo dia, um monte de coisa que a gente sente falta, óbvio, mas um monte de coisa que a gente, pô, eu nunca experimentei isso, porque eu sempre achei que não era legal, e agora eu experimentei e estou vendo que é possível. Né? Eu até coloquei um vídeo no meu Instagram agora sobre isso, o menino falando sobre como vai ser o futuro. Então, assim, vai depender das nossas escolhas. Tudo, gente. O futuro depende das nossas escolhas, das nossas atitudes. Como é que a gente vai reagir diante de tudo? Eu escolho voltar para exatamente tudo que era igual?
ou eu vou mudar alguma coisa no meu trabalho, eu vou mudar alguma coisa na minha vida, eu vou mudar alguma coisa na minha rotina, eu vou me dedicar mais a coisas que eu não me dedicava antes dessa pandemia e que na pandemia eu descobri que eu gosto de fazer, como meditar, como malhar, como estar com meus filhos, e por aí vai. Então, vai depender da atitude de cada um. Vai depender de alguém que chega lá no seu trabalho, do chefe que não queria que fizesse home office, e dizer assim, ó, é o seguinte, você viu agora que funcionou, a gente testou e agora eu quero 3 dias na semana de home office, né? Porque a gente descobriu que o tempo é relativo, né? O que a gente precisa é de produção, de resultado. Claro. E esse resultado tem nada a ver com a quantidade de horas que cada um trabalha. Então, assim, cada um vai funcionar de um jeito. Então, eu acredito que o pós-pandemia, né, vai depender das escolhas e das atitudes de cada um. E que, por favor, que a gente seja mais consciente, mais colaborativo, mais responsável com os nossos consumos, com a nossa forma de viver. É isso que eu penso. Né? Olha, que não tem modelo, não tem certo nem errado, tem como vocês dizem. Olha, temos só 4 minutos aqui para terminar, que é muita conversa. Ainda bem, acho ótimo. Rapidamente, queria dizer que desde antes da pandemia, desde o final do ano passado, eu tenho tentado melhorar e tenho feito um exercício diário de melhorar em várias coisas. O que está dentro de mim, em casa, as relações, enfim, tudo. E não é pela pandemia, simplesmente só pelo tempo que eu passei mais em casa e que eu tive tempo de pensar em mim. Que, na verdade, eu não tive tempo de pensar em mim. Mas, assim, eu acho que agora o processo aqui dentro tende a melhorar. Tipo, Perfeito. Mas eu acho que já tinha tido um start, minha cadela aqui antes, já tinha tido um start antes, no final do ano passado, e eu espero que seja para melhor. Mas não acredito que vai ser com todo mundo. Eu acho que tem gente que vai sair um bocado até pior. Sim, é isso que eu acho, exatamente, Cláudia, Também desculpa. Mas é isso que eu acho, é que quem é boa pessoa sai melhor disto, quem é má pessoa sai pior. E isso, eu noto muito isso no Brasil, sabes? Desculpa, mas é o que eu ando a consumir agora, é não, Brasil, mas Brasil, eu acho Brasil. Que isso aí mas eu noto tudo, isso. Né? Eu vi quando... deve ser mais sempre. Eu vi quando houve agora a questão daquele festival, eu vi a comunidade, os músicos uns contra os outros, artistas uns contra os outros, pessoas que eu não estava à espera a tomarem posições extremas, e portanto que eu acho que quem tem bons princípios vai melhorá-los. Eu acho que estamos os 4 nesses bons princípios, fico feliz por isso. Quem tem maus fígados, eu acho que vai ficar pior ainda. Cláudia, Valores. deve só faltar o minuto. Enquanto o relógio vai dizer, eu vou só dizer o seguinte, eu acho que, eu não sei, não, ainda antes dos beijinhos, eu não sei se, eu acho que vamos, a única coisa em que eu posso estar de acordo é que vamos ser todos diferentes, pessoas diferentes daquilo que éramos. Para bom, para mau, para o lado... Para bom, para mau. Não sei, e acho que as consequências disto estão lá mais para a frente ainda. Eu acho que há coisas em nós, até interiores, que levaram aqui um choque de repente e que só se vão manifestar lá mais para a frente. E está tudo certo, é o fluxo natural da vida. Isso. Acho somente isso. Acho que não existe esta coisa coletiva de vamos ser todos melhores. Acho que há pessoas que já andam há mais tempo a fazer o trabalho de casa e, portanto, vão ter mais facilidade de adaptação. Há outras que não, mas isto também tem a vantagem de as apressar. E por falar em apressar, eu estou a ver ali menos de 1 minuto e, portanto, aquilo que eu vou dizer é: foi ótimo, foi maravilhoso, muito obrigada por terem vindo. Nós vamos pôr os links todos das coisas que vocês nos derem para as pessoas chegarem até vocês e muito possivelmente vamos ligar para outra conversa porque isto vai continuar. Adorei! Olha, ontem revi a primeira temporada do Afterlife e vi aquela frase maravilhosa que diz assim: o amor é uma coisa tão bonita que não precisamos ser nós a senti-lo. Eu acho que é isso que devemos senti-lo todos os dias, não é? É verdade, é verdade. Olha, muito obrigada, foi lindo, gostei imenso. Obrigada a vocês, parabéns. Um beijo pro jantar, João, um beijo para todos. Obrigado, pois tenho toda a gente à espera, realmente. Beijinhos, tchau, tchau. Ok, beijinhos, tchau, obrigado. Foi um prazer, havemos falar mais vezes, está bem? Sim. Obrigado. Tchau.